Olá, meus amigos, aqui com vocês, Mauro Faria, para mais um Café com Mauro. Lembrando sempre que o nosso Café com Mauro é postado todas as terças-feiras pela manhã no nosso grupo de estudos do projeto Acolher Perdas e Luto, que é o Ampliando a Consciência, além de estar sempre disponível todos os episódios na nossa página do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto. Não se esqueçam de que, se forem visitar a nossa página do YouTube, subscrevam no nosso canal. Também cliquem no sininho para saberem sempre das novidades e das coisas novas, todos os vídeos novos que temos para vocês. E também dar um like em cada um desses vídeos, não é mesmo? Se você ainda não faz parte do Ampliando a Consciência, desse grupo de estudos maravilhoso, não perca mais o seu tempo também. Entre no nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br e clique no ícone Quero Estudar. Simples assim. Você recebe o formulário, preenche o formulário e entra no nosso grupo de estudos, podendo usufruir de toda a programação semanal sempre diferente que a gente oferece para todos vocês. Bom, dito isso, prometemos na semana passada que traríamos a terceira parte da lei de adoração e falaríamos da prece, que é uma das mais eficazes formas de conexão e adoração a Deus que nós conhecemos, não é? E para iniciar, nós vamos fazer a pergunta: a prece agrada a Deus? Sempre? E aí, a resposta é simples, não é, gente? Se a gente pensar um pouco, a gente vai sim perceber que a prece sempre vai agradar a Deus. A forma de conexão mais eficaz com Deus sempre vai ser bem vista por Ele e bem recebida por Ele. Desde que, como a gente já comentou nas outras semanas, esta prece, essa conexão, seja feita com o nosso coração. Porque a nossa intenção é que sempre vale, como a gente sempre falou, não é? E aí a gente vai falando de prece num movimento onde nós vamos percebendo cada uma dessas coisas. Primeiro a gente vai perceber uma coisa que eu acho que é uma curiosidade bem interessante e é de todos nós. Quando nós fazemos uma prece, quando nós elevamos uma prece a Deus e nos conectamos e adoramos dessa forma, nós nos tornamos melhores? Simplesmente pelo ato de orar? Então, a gente vai perceber que a resposta seria sim. Porque quando nós separamos um tempo, ou oramos, ou elevamos o nosso pensamento a uma prece, para uma prece a Deus, automaticamente, se esta prece é feita pelo nosso coração, se ela vem diretamente do nosso coração e é verdadeira, sim, nós já estamos modificando a vibração à nossa volta, não é mesmo? Nós já estamos entrando em contato com uma nova vibração, nós estamos nos tornando melhores. Isso não quer dizer, temos sempre que levar em consideração o processo evolutivo de cada um de nós, isso não quer dizer que a gente melhore ou se torne melhor assim, de uma hora para outra. Não. Isso é um exercício que nós vamos fazendo pouco a pouco. E até mesmo a prece, essa adoração a Deus através da prece, também é um exercício. Muitas das vezes nós não temos essa capacidade de, a todo momento, elevar o nosso pensamento e orar e parar tudo e fazer uma prece. Não. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês, né? O momento mais difícil para mim, para poder me conectar com Deus, é quando eu vou fazer uma prece noturna, porque eu durmo muito rápido. Então, muitas pessoas também têm esse tipo de situação, não é? Então, eu prefiro não fazer essa prece à noite, nem me conectar somente à noite, porque eu acredito que eu posso me conectar com Deus e eu posso adorar a Deus através da prece em qualquer momento do meu dia. Então, a todo momento em que eu achar que eu preciso ou que eu posso, eu sim me conecto a Deus. Porque eu sei que de noite eu vou dormir no começo da prece e não vou chegar no final e não vou nem lembrar, não é? Mas isso é uma brincadeira isso acontece comigo, logicamente, e não precisa acontecer com todos vocês. Não acontecia, por exemplo, com Santo Agostinho, que fazia lá no final do dia a sua reavaliação do dia, não é? E se eu for fazer isso, eu não chego nem no primeiro minuto do meu dia porque caio no sono rapidinho. Bom, sabendo que nós podemos adorar a Deus e que isso sim nos torna melhores, com certeza, como é que a gente pode perceber quais são as formas ou o porquê a gente faz a prece? Por que a gente se conecta com Deus através da prece? A prece tem três objetivos básicos que a gente pode passar por eles, que seria orar para louvar, orar por outro, por outra pessoa e orar para agradecer, não é? Então são três coisas básicas que normalmente qualquer uma das preces que fizermos
ou na tentativa de nos conectarmos com Deus através da prece, nós vamos estar dentro desse contexto com certeza. Do contexto de louvar, de orar pelos outros ou de agradecer. E todas as três são de qualquer forma maravilhosas, não é? Maravilhosas como a gente pode perceber. Agora, se a gente se conecta com Deus através da prece, nós podemos orar a Deus dentro desse contexto desses três objetivos por qualquer motivo que seja, não é? Por exemplo, podemos orar e entrar num processo de prece, de conexão com Deus, para que Deus perdoe as nossas faltas, por exemplo. Né? Ah, Deus, perdoe minhas faltas, eu errei e prometo não errar de novo e tal. Como a gente sempre faz, né? Trazendo para bem pertinho de nós como a gente faz as orações, como a gente faz a prece. Sim, é sempre possível a gente orar a Deus e nos conectarmos com Deus para que Ele perdoe as nossas faltas. Mas isso não quer dizer, vamos lembrar muito bem, isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser responsáveis pelas consequências dos nossos atos, das nossas faltas, não é? Deus vai perdoar as nossas faltas porque Ele é perdão, Ele é misericórdia infinita, não é mesmo? E nós somos filhos dele. Mas as responsabilidades continuam conosco, não é? Então aí a gente vai orar para poder perceber isso, perdoar as nossas faltas e depois perceber cada uma delas, compreender onde estávamos quando agimos daquela forma e pedir a Ele que nos permita, que entenda e que nós possamos entender e que nós possamos fazer algo de diferente para poder então suplantar, sobrepor de alguma forma com uma outra ação benéfica aquelas faltas que cometemos, não é? Simplesmente não se apaga a falta, a responsabilidade sempre continua, porque somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Não é verdade? Nós podemos orar também por outros. Quantas vezes, né, não entramos num estado de prece, não nos conectamos a Deus para pedir por um amigo que está doente, por um familiar que se encontra numa dificuldade, não é? Várias vezes nós fazemos isso e isso é maravilhoso. E Deus, sim, vai atender aos nossos pedidos, não fazendo com que a situação toda se transforme. Vamos lembrar mais uma vez. A prece não vai fazer com que os desígnios de Deus e a nossa história, o nosso caminho evolutivo se modifique, porque é um caminho evolutivo individual que vai sendo traçado, como a gente bem sabe, através dos nossos passos diários, das nossas ações diárias, não é? Então a prece não vai mudar os desígnios de Deus. Não é? Porque os desígnios de Deus, na verdade, eles existem e nós vamos ter alguma coisa melhor na frente a partir do momento que nós fazemos uma coisa melhor agora, não é? Mas sim, nós podemos fazer com que a vibração, o nosso amor, a nossa vontade de que o nosso amigo, aquele outro, o nosso familiar pelo qual a gente está orando, que a gente está entrando em prece, sim, que as coisas melhorem no sentido de vibração e para que Deus consiga levar até ele, seja de que forma for, um melhor pensamento, abrir a mente, abrir o coração para que as soluções possam ser encontradas ou possam vir até ele como uma forma de compreensão do estado atual em que esta pessoa, este outro familiar ou amigo se encontra. Não é verdade? Nós sabemos que tudo isso é super possível. E nós podemos orar para modificar, por exemplo, as nossas provas? O que vocês acham? Pausa para pensar, não é? Vamos entrar em prece, vamos nos conectar a Deus e pedir a Ele que amenize as nossas provas, pedir a Ele que, como não estamos aguentando, que Ele possa então retirar do nosso caminho alguma coisa que nós temos que viver. O que é que vocês acham? A prece tem esse poder? Eu diria para vocês, parece até repetição, não é? Mas eu diria para vocês que não. A prece ela vai ter o poder de nos conectar a Deus através do coração, e essa conexão vai fazer com que nós possamos abrir em nós uma brecha para que todo o auxílio divino chegue a nós. Ou seja, a prece, de novo, não vai modificar os desígnios de Deus,
Porque os desígnios de Deus, as nossas provas, o nosso caminho, nós já temos para percorrer. As nossas expiações, provas ou missões, como queira chamar, não é? Nós já temos para percorrer. Então, se são provas muito difíceis e nós não estamos conseguindo passar por elas, e muitas das vezes sim, isso acontece conosco, nós sabemos disso, nós podemos elevar uma prece, nos conectarmos a Deus e pedir a Ele compreensão. Nós podemos pedir a Ele que abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender o porquê daquilo estar acontecendo conosco. Então nós vamos pedir auxílio não para acabar ou modificar as nossas provas, mas para que nós possamos entender o porquê dessas provas. A conexão com Deus faz com que nós nos percebamos e podemos descobrir que estamos mergulhados nesse amor de Deus, como a gente gosta sempre de falar. E uma vez que a gente perceba que estamos mergulhados nesse amor de Deus, que é puramente misericórdia, compaixão, nós não temos como pensar que alguma coisa está errada na nossa vida. Ah, mas Mauro, a prova está muito difícil, o sofrimento é muito grande, é muita dor para a gente poder conseguir passar por ela. Eu me revolto com Deus porque comigo, não é? Mas se nós pensarmos que, de certa forma, a Deus interessa apenas a nossa felicidade e o nosso aprendizado do amor para que possamos nos aproximar cada vez mais dele, então nós podemos compreender. Se entrarmos nesse movimento de entendimento, nós podemos compreender que podemos sim chegar a um ponto de abrir uma brecha no nosso coração para entender os movimentos de tudo isso que aconteceu na nossa vida, onde nós fizemos uma coisa ou outra, que nos levou então a passar por uma prova ou por outra. Talvez não tenhamos as respostas que nós queríamos que elas fossem, porque a nossa compreensão desse todo ainda é limitada ao nosso corpo físico, à matéria. Então, nós não podemos talvez compreender tudo. E dentro da nossa limitação de seres em evolução, onde ainda somos egoístas, orgulhosos e ainda temos toda essa transição para fazer, todo esse caminho a percorrer, talvez a resposta não seja aquela que a gente queira. Mas a resposta de Deus, ela é sempre a mais perfeita para o nosso caminhar, para a nossa estrada. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos compreender, vamos lembrar daquela resposta, vamos lembrar daquela situação e vamos compreender com o maior entendimento que sim, a ajuda nos foi enviada quando elevamos a nossa prece a Deus. Não é? É tudo muito interessante quando a gente fala de prece, porque essa conexão é muito linda. Nós conseguimos manter essa conexão, é uma coisa maravilhosa. Quanto mais durante o nosso dia nós conseguimos manter essa conexão de adoração a Deus através da prece, mais o nosso caminho se ilumina e mais brando fica o nosso coração. Isso é uma experiência que todos nós podemos passar por ela e todos nós podemos exercitá-la todos os dias e todos os momentos, não é? Para que a gente possa fazer com que essa conexão através da prece faça parte da nossa vida diária, em todos os momentos, como nós falamos. Um exemplo disso, para a gente finalizar, é a grande oração, aquela principal que todos nós aprendemos quando somos pequenos, não é? Que é o Pai Nosso. Quando nós oramos ao Pai Nosso, lá no final da oração, sempre vamos repetir a frase: que seja feita a vossa vontade. Então, esta frase vem na oração do Pai Nosso e aprendemos essa oração tão cedo, sabemos de cor, não precisamos nem ler, não é? Mas aprendemos isso e repetimos sempre que oramos o Pai Nosso, porque nós precisamos ter a certeza de que sempre será feita a vontade do Pai e que sempre a vontade do Pai se sobrepõe a qualquer outra vontade, porque é simplesmente a verdadeira vontade e o verdadeiro caminhar que nós precisamos para o nosso momento. Então, que venham as respostas de Deus, que venha a ajuda de Deus, que venham as respostas às nossas preces, para que nós possamos, então, agradecer, para que nós possamos louvar, para que nós possamos mergulhar nesse amor de Deus da melhor maneira possível e adorarmos, sim, e nos conectarmos, sim, a Deus.
E aqui então a gente finaliza nosso Café com Mauro de hoje, essa programação sobre a lei de adoração, e eu espero semana que vem as perguntas e os comentários de vocês, e nós vamos falar no episódio da terça-feira que vem, conversar um pouco mais para finalizar e concluir a nossa lei de adoração. Nos prepararmos para uma próxima lei que vem por aí, ok? Até terça-feira que vem, pessoal, e uma boa semana para todo mundo.